Olha, eu acho que o culpado original, primeiro dando bom dia, né? Bom dia, Tirone, Perrone, Rodrigo, todo mundo que está aqui com a gente, especialmente, bom dia especial para quem deu like. A treta ela começa na arbitragem, né? O culpado original, talvez a gente possa dizer que seja o árbitro, porque, a meu ver, se nada daquilo tivesse acontecido, ou se o São Paulo tivesse ganho o jogo, nada disso estaria acontecendo. Mas os dirigentes me parecem ser os principais culpados, e no caso muito mais os dirigentes do São Paulo, né? Tudo aquilo que aconteceu no domingo foi muito originado pela revolta do São Paulo. Né? Eu acho que querer botar a culpa no Abel Ferreira me parece uma coisa meio surreal, porque o Abel não fez nada que ele já não tenha feito 50 outros milhões de vezes, que é ser um cara que conversa com a arbitragem, que cobra, que xinga, que briga, né? Não teve esse momento e obviamente, aquela retaliação da coletiva que colocou a coisa num nível muito mais bélico do que o necessário, e aí coroada pela fala xenófoba do Belmonte, e aí a coisa de vai ser persona não grata, enfim, aí aquela coisa que não se encerra e que não tem razão de ser, né, gente? Porque assim, se toda vez que um clube se sentir prejudicado pela arbitragem, a gente tiver ofensas preconceituosas, retaliação com sala de imprensa, briga nas redes sociais, assim, a gente não vai parar nunca. A gente vai precisar fazer 2 programas de comentário, um para falar do campo bola e outro para falar de treta de dirigente, porque isso vai acontecer toda hora. Né? O clube se sentir prejudicado pela arbitragem acontece praticamente todo jogo. A arbitragem brasileira é muito ruim. Então, eu, se tivesse que votar, votaria talvez aí nos dirigentes, mas eu, assim, completamente fora de propósito e de tamanho, enfim, assim, fugiu da proporção necessária de um jeito épico. Né? Não sei por que ainda estamos falando desse assunto, porque assim, nem é um jogo que definiu, não foi uma final, né? Uma eliminação numa semifinal de um torneio importante, um jogo né, de primeira fase de Campeonato Paulista, assim, eu acho que menos, né? Bem menos. Pois é um tom alto de parte a parte, ninguém joga água na fervura, o que também eu acho era hora, né, esses caras falarem: "Não, calma, vamos dar uma segurada aqui, porque tá ficando um pouco demais". Agora, o Perrone, quando aconteceu lá atrás, que o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, com as 2 vitórias, ganhou no Allianz, ganhou no Morumbi, 1-0 e 2-1, o São Paulo postou coisas lá, provocativas nas suas redes sociais. Naquela ocasião, eu, que sou eu, não sou ninguém, postei lá no meu Twitter, falei, pô, acho meio ruim as canais entrem nesse esquema de meio de torcida e tal. Acho ruim, não deve ser o papel. Meu Deus do céu. Quase que me pegaram de porrada na rua. É absurdo, tem que zoar mesmo, porque não sei o que lá e tal. Eu não sei se também a galera, os dirigentes, tal, clubes, entram um pouco na onda torcedora, o torcedor tá pedindo, eu vou fazer, eu não sei, mas me dá uma sensação também. Concordo. Eu acho assim, a gente vê nos últimos anos, né, com o avanço, com o fortalecimento das redes sociais, a gente vê que os clubes procuraram entrar nesse clima. Né, começaram, sei lá como, mas começaram a avaliar de que é legal você entrar na brincadeira do torcedor. Eu não acho que torcedor é o torcedor, a instituição tem que tomar os seus cuidados, tem que tratar da sua imagem de outro jeito. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que, tradicionalmente, os cartolas brasileiros agem muito jogando para a torcida. Se a gente tirar hoje os caras que são donos que controlam as SAFs, tal, os presidentes dos clubes que continuam no modelo tradicional, esses caras são todos eleitos, eles dependem de popularidade, eles dependem de voto, seja de conselheiro ou de sócio, e a torcida tem influência nesse ambiente. Então, isso é um estímulo para esses caras continuarem agindo como torcedores. Então, eu perdi, eu vou lá, vou atacar, sabe, vou agir como um torcedor. Então, acho que, e assim, essas coisas explicam por que a gente não consegue, por exemplo, ver uma união dos caras para montar uma liga que discuta não só divisão de grana, que discuta melhorias na competição. Porque esses caras agem como torcedores e eles são estimulados a isso.
pela necessidade que eles têm de serem populares, de conseguirem votos. Enfim, acho que acaba ficando tudo ligado. Agora, acho triste você ver um clube, a instituição, comprando essa zoeira. Não é o papel do clube. Aqui, Rodrigo, você que gosta dessa coisa, né? O Ricardo Pereira já achou o grande culpado. A culpa é da imprensa. Eu adoro quando falam, a culpa é da imprensa, porque a gente que só fica falando do assunto até hoje, se a gente parasse de falar, realmente ia acabar, os dirigentes iam se abraçar, trocar flores e tudo mais, tá? Vamos parar de falar da crise na faixa de Gaza, que a guerra acaba também, é a mesma coisa. Vamos fazer isso, acho que tá tudo certo. Mas então a culpa é da imprensa, segundo o Ricardo Pereira. Mas, Rodrigo, ontem você postou aqui no seu blog aqui no UOL, aquela reportagem sobre o conselho técnico, né, que teve na CBF, reunião online. Aliás, né, já passamos da pandemia, por isso é uma reunião presencial, né? Inclusive uma chance desses caras se encontrarem pessoalmente, falar, oi, tudo bem, você me desculpa, tal. E nessa, o Casares, vamos dizer que liderou um movimento, ou encampou um movimento contra os gramados sintéticos. Não sei se por coincidência ou não, o Allianz é um gramado sintético. Bom dia, Perrone, bom dia, Alícia, bom dia, Tirone. Foi isso na reunião, a reunião foi terça, né? E realmente poderia ter sido presencial, foi uma decisão da CBF aí fazer online. Já tem tido reuniões presenciais anteriormente. Teve uma ligação lá que estava faltando hotel no Rio de Janeiro, mas o que me parece meio, enfim, realmente. Não me parece que seja o caso. Mas acontece, o São Paulo e aí depois eu fui apurar, um clube muito contra o gramado artificial, segundo o que eu ouvi no São Paulo, anteriormente a essa questão da briga entre a Leila e o Casares. E ele foi bastante vocal na reunião. Depois eu até vi a reportagem de hoje do Perrone, o Perrone apurou que ele também falou de outros tipos de gramados naturais, mas fato é, ele fez voz ali contra o gramado artificial, que é até uma maioria da Série A ter se postado contra. O Fluminense é um outro clube que está muito vocal contra o gramado sintético, e vai ter essa discussão para o ano que vem, se vai vetar ou não, e o Casares faz parte da Comissão Nacional de Clubes, que vai liderar esse debate, digamos assim, junto de outros 4 clubes ali da Liga Forte Futebol. O que eu acho curioso dessa briga é que o Casares e a Leila são aliados, ou eram aliados há uma semana atrás, né? Tanto na Libra, né, que é quem negocia os direitos de TV, mas quanto a gente já viu até reportagens aqui no UOL, de que eles são próximos, conversam bastante, de fato, eles têm um relacionamento próximo. Então, essa coisa que escalou, e aí eu acho que sempre que a gente tem que colocar, a gente fala assim, é culpa dos dirigentes? Sim, é dos dirigentes, mas nesse caso é muito mais culpa dos dirigentes de São Paulo, né? Vamos dar um nome aqui. A Leila não deu nenhum declaração completamente descontrolada pós-jogo, né? Agora ela tá aqui reclamando em entrevistas e tal, mas não foi ela que criou essa quizumba aí, né? Quem criou foi a atitude totalmente temperada do São Paulo na porta do vestiário, não só dirigentes, com a declaração xenófoba do Carlos Belmonte, mas o Caleri também perdendo completamente a linha na porta do vestiário, passou esse tempo de ir para a porta do vestiário, né? E aí a gente começa essa discussão de quem tem a culpa e parece briga de criança. Ele que começou, sabe como é que é? 2 irmãos quando estão brigando, né? É bem parecido, mas se a gente for colocar a maior responsabilidade, tá do São Paulo, que a arbitragem pode ter tido suas questões, mas não foi nada absurdo, não se justificava aquela atitude totalmente descontrolada da diretoria do São Paulo posteriormente ao jogo. Acho que o principal problema está aí. Das redes sociais, também não concordo que tem um exagero e tal, mas assim, eu acho que o principal problema foi esse, a atitude descontrolada dos 2 dirigentes de São Paulo, que eram quem tinham que manter a linha ali posteriormente após o jogo. E agora vai virar essa coisa, né? Entra outros elementos, gramado sintético, enfim. Inclusive os jogadores e os dirigentes do São Paulo, o Belmonte sobretudo, o Carlos Belmonte, que chamou o Abel de português de M reticências, vão ser julgados por causa dessa confusão. Agora, Rodrigo, só mais um ponto para você ainda com relação aos bastidores.
De qualquer maneira, o Casares ele foi eleito para ser o representante de São Paulo nessa reunião do Conselho Técnico, com o voto do Palmeiras, é isso? Qual que é? Desculpa, eu não sei exatamente. Não, acaba tendo uma influência, porque é o seguinte, tem 2 ligas dentro do Conselho Técnico da Série A Libra e a Liga Forte Futebol. A Liga Forte Futebol tem 11 clubes na Série A, e a Libra tem 9. O que aconteceu? Você vota para eleger os caras do CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes, teoricamente a representatividade dos clubes dentro da CBF, e é por maioria. Ou seja, a Liga Forte Futebol ia eleger sempre todos, porque eles têm 2 a mais do que o outro lado. Aí teve um debate lá dentro que os dirigentes da Libra falaram, pô, mas não dá para ter só representantes do seu lado, apesar de vocês serem maioria, vocês são maioria por 2 votos, então não faz sentido. Depois de muito debate, falaram, vamos botar um cara da Libra, e botou o Casares, porque o Casares normalmente tem sido o cara que tem interlocução com o outro grupo. Ele que tem feito esse meio de campo, participa das reuniões, então é por isso que está ele como presente. Só que esse grupo vai discutir a questão da grama sintética. E se você pegar os outros 4 times que são da Liga Forte Futebol que estão ali, todos são de gramados naturais. Inter, Fortaleza, Atlético Goianiense. Nossa, agora está me falhando um aqui. Eu acho que é o Atlético Paranaense. Eu publiquei lá, agora estou esquecendo o quarto aqui. Então, você tem um peso maior e hoje você tem um grupo majoritário contra o gramado sintético. Significa que necessariamente vai ter um veto? Não sei, vai ter estudos, a CBF vai contratar estudos, vai haver algum embasamento científico aí nessa discussão, espera-se que tenha, né? Mas hoje você tem uma posição muito mais contra do que a favor. Você só teve o pessoal do Palmeiras, né, através do Paulo Boazzi, o vice-presidente, e o CEO do Botafogo se manifestando a favor do gramado artificial. A comissão tem como membros os seguintes times, Rodrigo, são Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense, Internacional e São Paulo. É o Fluminense. E o Fluminense é mais contra o gramado sintético do que o São Paulo. É o mais vocal de todos, do Mário. Talvez o cara que lidera a campanha contra o gramado artificial. Só para lembrar. Boa. Alicia, no meio disso tudo, que tal? Gramado sintético, gramado artificial, os dois, desde que sejam bons. Qual o seu ponto de vista? Cara, antes de ter uma discussão sobre que tipo de gramado, a discussão é gramado bom, né? A gente está falando de uma discussão hipotética em que a gente abriria mão do gramado sintético para ter um gramado natural excelente, que não é o caso no Brasil. Né? Os estádios que têm gramado natural excelente, como é o caso do Corinthians, por exemplo, são exceção, não são regra. Né? Até o Fluminense, nessa briga vocal, que hoje manda seus jogos no Maracanã, fala um pouco sem moral, porque o gramado do Maracanã tem sido um pasto. Né? O gramado do Maracanã, o Mineirão, a gente está falando de gramados aí de estádios icônicos que têm sido, né, os clubes têm jogado em condições precárias. E aí tem uma discussão também, que a gente fala do sintético como se só tivesse um tipo. Né? Então vamos usar como referência o gramado sintético do Palmeiras que derreteu. Primeiro, o gramado sintético do Palmeiras antes era bom, né? Ele teve um problema de manutenção. Segundo, o gramado sintético do Newton Santos é um tapete, né? Não à toa é o chamado de tapetinho. Então a gente tem que olhar um pouco mais de detalhe, não generalizar o que é o gramado sintético. E tem uma questão que é de ordem prática, né? A gente precisa ser pragmático. Como é que o Palmeiras vai jogar com estádio com grama natural? Não vai. O modelo de negócios do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, o contrato com a W Torre, torna a arena tanto um espaço de show quanto um espaço de futebol. Não dá para fazer o que acontece dentro do Allianz Parque com um gramado natural. Agora, você dizer que a origem das lesões e o grande problema, o grande vilão do futebol brasileiro é o gramado sintético. Quando a gente vê aí na Copa do Brasil jogos interrompidos por falta de condição de jogo, sempre que chove, né? Ou tufo de grama saindo.
claramente o problema não é esse, né? Não é o problema do gramado sintético. Então, eu entendo que alguns países europeus baniram, a Holanda baniu a grama sintética, na Inglaterra isso e aquilo, mas é isso, a gente não vive nesses países, alguns modelos de negócio não permitem a grama natural, e o problema não existe uma correlação comprovada em relação à questão das lesões. Isso ainda é muito debatido, né? A CBF vai fazer o seu próprio levantamento, o Palmeiras também está fazendo o seu, já comprovou, né? O Palmeiras é um time que menos teve lesões no ano passado e joga no gramado sintético. Enfim, eu acho que a gente precisa se adaptar à realidade brasileira. E a realidade brasileira os gramados naturais, na sua vasta maioria, também não são bons. E em algumas arenas o modelo de negócios não permite que isso seja diferente. Além do fato, gente, que comparar com a Europa é ridículo por uma série de fatores, não menos o calendário. Né? Na Europa, um time não joga 80 jogos no ano. Né? Não tem 40 jogos em casa. Então, o tipo de manutenção, de clima, de dinheiro que a gente está falando é muito diferente. Então, eu acho que o futebol brasileiro e os clubes têm muito mais coisa com que se preocupar do que tentar banir gramado sintético. E uma delas, no caso do Fluminense, eu sugeriria tentar resolver o problema do gramado natural do Maracanã.